Neste bloco aqui, nós vamos discutir um pouquinho, né, Marcio, sobre alguma coisa que está acontecendo lá com a empresa que presta serviço para o COGES, né, fazendo os laudos de readaptação ou reavaliação de readaptação. E o que a gente tem recebido aqui de alguns policiais é que mesmo aqueles policiais que têm lá uma documentação vasta, médica, anterior, de que ele possui um problema sério de saúde, e problema esse que inviabiliza que ele preste todos os serviços que um guarda civil metropolitano precisa prestar, tá voltando ao trabalho. Estão retornando o cara pronto no trabalho, né, Marcelo? É uma condição assim, Vilar, que eu acredito ser até assediosa. Sabe aquele negócio de tipo assim, o readaptado tá se escondendo do trabalho, trata o cara como fosse um vagabundo e que tem condições de trabalhar e não quer trabalhar, né? Sim. Isso não é novo. A gente já viu isso alguns anos atrás aí acontecer muito, né? Sim. A perseguição aos readaptados. Me parece que essa iniciativa, não sei se é do governo, se é uma ordem do governo para fazer essa revisão de laudo, ou se é a empresa que foi contratada que realmente não tem experiência, não tem expertise para analisar servidor a servidor, porque um professor é diferente de um guarda civil metropolitano. Exatamente. Não dá para dizer que o professor presta os mesmos serviços que o guarda civil metropolitano, porque não presta, não carrega os mesmos EPIs, né? Sim. Então, se for olhar de forma genérica para qualquer pessoa em qualquer cargo, não vai bater mesmo o laudo, né? De qualquer forma, isso é um problema grave. Gravíssimo. Como que pode ser resolvido isso? Você que é readaptado, você tem um laudo de readaptação porque você tem uma enfermidade, uma comorbidade ou qualquer tipo de restrição física ou até psicológica mesmo à sua atividade laboral. Existe um protocolo técnico da COGES. As coisas não podem ser tiradas do nada. No site do Sindiguardas, lá na aba de legislação, a gente sempre deixa atualizado lá o protocolo técnico da COGES, que ele renova ano a ano, né? Então, Sim. O último já está lá atualizado na página do sindicato. Abre lá, encontra a sua comorbidade, a sua deficiência, a sua restrição lá nesse protocolo técnico e verifica qual que é o tratamento que tem que ser dado a ele conforme os protocolos técnicos da COGES, né? Seguido disso, pega lá o decreto de atribuições, 56796 de 2016. Verifica se a atribuições do seu cargo ela é compatível com aquele protocolo técnico da COGES. Quando você for na perícia, leva esses dois. Leva o protocolo técnico da COGES, já grifado lá com a sua comorbidade, e leva as atribuições, o decreto de atribuições da Guarda Civil. Mostra para o perito que as suas atribuições não são compatíveis com a sua restrição. Para deixar claro para ele que você não é um professor, que você não é um agente público que exerce uma atividade, né? Trivial, ou até que seja importante, mas que não seja com os GPIs. Isso. Né? Porque o camarada chega lá sem um pé, e o perito fala assim, não, você consegue trabalhar. Como é que eu vou correr atrás de alguém? Né? Ou melhor, como é que você dá porrada com alguém faltando um pé? Né? Então, mostra para ele que as suas atribuições são diferentes das dos demais servidores públicos e que a sua comorbidade está naquele protocolo técnico e tem que ser tratado daquela forma. Né? Se mesmo assim mantiverem a decisão de te colocar como pronto, como nenhuma restrição, como se já não tivesse nenhuma restrição, o que você vai fazer? Se você vai fazer um pedido por escrito na sua unidade de revisão de laudo, vai ser um laudo lá dizendo assim, o servidor Maurício Vilar está completamente apto ao desempenho de todas as funções. Você vai fazer um pedido de revisão de laudo. Exatamente. E vai aguardar uma nova perícia que é por junta médica, né, Vilar? Sim. Faz lá com 3 peritos lá e vai pedir a revisão de laudo. Se na revisão de laudo sair um novo laudo dizendo assim, olha, o servidor tem todas as capacidades físicas e psicológicas para desenvolvimento do cargo. Aí, meu amigo, a gente vai judicializar. Exato. Aí você vai procurar o departamento jurídico do sindicato, a gente vai tirar essa perícia do município de São Paulo, vai levar para o IMESC, que é o órgão que faz perícias para o Tribunal de Justiça, para ver se o perito de lá concorda com o perito daqui. Sim. Porque se você já tem um relatório médico do seu médico particular, muitas vezes esse médico é até do HSPM. Sim. Né? O médico do HSPM vai lá e fala assim, ó, o camarada não tem condições de desenvolver todas as atribuições. E o seu médico, que a gente chama de médico assistente, né, já diz que você não tem condições de desenvolver todas aquelas atribuições do decreto 56795, ou melhor, 56796, por que o perito não quer acatar essa ideia, decisão, né? de um especialista, né? Porque, via de regra, o médico que está te tratando, ele é especialista. Você vai no ortopedista Justamente. para cuidar da parte de coluna. Isso. Né? Então, você vai no cardiologista para cuidar da parte cardíaca. O endocrinologista para cuidar das suas diabetes e tal. Exatamente. Por aí vai. Ou seja, especialista.
O médico perito é médico, obviamente, mas ele não é especialista, Justamente. né? Então, assim, eu acho que isso já é base justamente para, se porventura perdurar esse pedido, né? Isso. No IMESP, né? E um problema gera outro problema, Vilar. Com certeza. Porque é o seguinte, a COGES vai lá e fala que aquele servidor que tem uma readaptação há 20 anos, ou seja, há 20 anos ele está afastado do serviço operacional. Fala que, de repente, esse servidor tem condições de voltar ao serviço operacional, aí publica lá no Diário Oficial lá, o laudo lá do camarada lá, que ele está completamente apto e tal. Sim. A Guarda Civil Metropolitana vai me coloca o camarada na atividade operacional sem fazer nenhum tipo de qualificação, de revisão, requalificação. É um problema. Está colocando em risco a vida do É o profissional. primeiro problema. Então, Tem um segundo problema. Então o cara está apto. Então, assim, não se questiona o laudo médico, né? Sim. Então o médico não pode, o chefe não pode questionar o laudo médico quando diz que o guarda tem lá o laudo que não pode fazer isso, se ele querer questionar, ele querer ser mais esperto do que o médico. Da mesma forma, nós não podemos questionar também. Então, se o cara está 100% pronto, o chefe pode escalar o cara na viatura. Sim. Aí você escala um cara, por exemplo, com uma hérnia de disco, né, lombar na viatura. Tá lá, tem histórico, tem tratamento, tem tudo. Aí você tá lá numa operação, lá, pancadão. E aí o cara trava. Então. Faz o quê? Na verdade, você colocou 3 pessoas em risco. Que é a pessoa que tem ali o que foi... Vou colocar bem entre aspas aqui, né, Marcelo? Indevidamente colocada apta, né? E os outros 2 policiais. Porque eles vão ter que abandonar a condição de policiamento para fazer o resgate daquela pessoa que está ali. Sim. Numa situação que você pode ter uma turba ali e Deus sabe o que pode acontecer com aqueles 3 policiais que tiverem numa condição como essa. Pois né? E aí, quem se responsabiliza? É uma questão, complicado, né? Que a gente vê como princípio norteador da Guarda Civil Metropolitana a proteção da dignidade humana. A dignidade humana de quem? Exatamente. O servidor não está incluso nessa dignidade humana? Não seria ele humano, então? Às vezes a gente fica em dúvida, né? Pois é. Então, tem que respeitar a condição, tem que respeitar a dignidade, tem que minimamente prover uma requalificação, uma qualificação, um curso de capacitação, até para atualizar. Sim. O colega pegou uma readaptação há 20 anos atrás, não existia pistola de eletrochoque. Hoje existe, né? As normas não eram as mesmas operacionais do que são as normas hoje. Exatamente. Tem que fazer uma atualização. Mobile, por exemplo. Por exemplo, exatamente. Quando fui afastado, ainda não estava usando mobile. E nem eu, não faço nem ideia de como utilizar. Eu também não sei. Aí eu volto lá para a Guarda Civil Metropolitana e me coloca assim, Márcio, o mobile é seu. Se vira. Eu vou dar meu jeito, mas assim, acaba colocando em risco até a própria equipe também, né? Mas porque institucionalmente não dá, né? Nós temos que ser profissionais, né? Sim. Então. Eu vou ter que ficar perdendo tempo lá para pesquisar no Google como que funciona o negócio e aí os colegas vão ficar no QAP, né? Exato. Então, para você que é readaptado, faça isso. Quando você for na perícia médica lá, leva o decreto 56796, ele tem aqui no nosso site do sindicato, leva os protocolos técnicos da COGES, encontra aí sua comorbidade, faça aí, sublinhe aí ela, passa um marca-texto e tal, para ver qual que é o tratamento que tem que ser dado para ela, e fala para o perito, olha, o senhor acha que com esse tipo de comorbidade dá para exercer esse tipo de função? Eu vou usar eu como exemplo, Vilar. Eu tenho diabetes tipo 1, eu sou insulina dependente. Eu tomo insulina 6 vezes ao dia. Eu tenho que carregar a minha insulina, uma bolsinha lá que eu carrego lá de insulina e tal. Para atividade operacional, ok, eu vou conseguir desempenhar. Só que no momento de eu me alimentar, eu tenho que tomar minha insulina. Se eu não tiver um local razoável para aplicar insulina, eu não vou aplicar. E se eu não aplicar insulina, eu vou ter um problema de hiperglicemia, né? E vai gerar outros problemas aí, entendeu? Exato. Então, assim, não é que eu tenha uma necessidade diferente, mas é uma necessidade especial. Sim. Eu preciso tomar insulina e não dá para tomar insulina, por exemplo, no meio da Cracolândia. Pegar uma bactéria lá e morrer, né? Eu não vou aplicar, porque é aplicada, né? Eu não vou aplicar no braço ou na barriga uma insulina no meio da Cracolândia, que as bactérias proliferam no ar lá. Exatamente. Né? Então tem que ter um ambiente, né, tranquilo. Entendeu? Então, assim, cada readaptação, o meu caso não é um caso de readaptação ainda, né? Mas, sei lá, dadas as consequências aí, mas cada readaptação tem sua peculiaridade. Sim. E o serviço operacional, ele é muito, muito complexo. Porque um dia você está numa escola, ok, tranquilo, no outro dia você está na Cracolândia. Exatamente. Né? Lidando com todo tipo de pessoas e em situação de vulnerabilidade ou não e tal. Então, para você readaptar isso, para você que é chefe de unidade, tem um pouquinho de empatia com o seu colega de trabalho. Tem um pouquinho de empatia com o seu colega de trabalho. Tá vendo que o colega tá com algum tipo de limitação? Meu,
Você pode até pedir capacidade laborativa. Faz o pedido, independente do laudo, pode fazer o pedido de capacidade laborativa, Exatamente. porque o laudo de readaptação é uma coisa e o pedido de capacidade laborativa, ele é dedicado exclusivamente para a atividade que o servidor vai exercer. Sim. Né? Faz o pedido de capacidade laborativa. E outra coisa, você coloca tanto o colega pronto aí, sem nenhum tipo de restrição, para fazer escala? Por que não pode, né? Ajudar um colega que precisa de ajuda? Exatamente. Né? Mas, de qualquer forma, o Sindiguardas e o departamento jurídico do Sindiguardas estão à disposição de você para resolver esse problema.